Oi, gente, eu sou a Marcela Castilho, nutricionista, e hoje eu tô aqui para mostrar para vocês os 2 ômegas novos da Nayak, que são extremamente legais. Um ponto que eu chamo a atenção nessa nova versão dos 2 ômegas é que eles agora têm o selo da IFOS. Esse selo é muito importante porque ele traz segurança pra gente. É muito comum que os óleos de peixe sejam contaminados por metais pesados. Quando a gente tem esse selo, a gente tem segurança em saber que esse ômega 3 é livre de metal pesado. Um outro ponto super interessante é que agora os 2 ômegas, eles são feitos em moléculas de triglicerídeo, né? O que isso significa, Marcela? Bom, primeiro que eles passam por uma fase de processamento maior para chegar a ser uma molécula de triglicerídeos. E o ponto alto dessa grande mudança dos ômegas é que em moléculas de triglicerídeos a gente pode ter uma absorção até 70% maior do que o ômega convencional. Ou seja, a gente tem ainda mais efeito dele como suplementação. Bom, muita gente sabe que a principal função do ômega 3 é ser anti-inflamatório. E também tem algumas pessoas que sabem que para pessoas que sofrem com doença cardiovascular é um excelente suplemento. Função 1 dele, ele inibe a agregação plaquetária. Para pessoas que têm histórico familiar de doença cardiovascular ou mesmo uma doença cardiovascular instalada, isso é fantástico, porque daí a gente não tem a plaquetinha ou qualquer outro tipo de trombo grudadinho no vaso. Então, a função principalmente do EPA é essa, é inibir a agregação plaquetária. Uma outra função interessante é que ele pode aumentar a vasodilatação, ou seja, o vaso sanguíneo mais fininho, ele pode deixar o vaso maiorzinho, o que é super interessante para quem sofre com doença cardiovascular. Isso já é algo bem estabelecido, eu acho que muita gente já sabe. Eu tô aqui hoje, na realidade, para te contar outras 1 milhão de coisas muito legais do ômega 3. Bom, por ele ser um potente anti-inflamatório, ele está envolvido em processos que levam à dor, tá? Pessoas que às vezes têm dores crônicas, dores articulares, usam corticoides por alguma razão, ou mesmo anti-inflamatórios com constância, o ômega 3, ele é muito aliado nesse processo. Isso porque, gente, a gente aqui no Brasil, né, no Ocidente, vamos pensar assim, a gente consome pouco alimento que é fonte de ômega 3. E nisso, a gente precisa ter um equilíbrio dos ômegas dentro do nosso organismo. E, fatalmente, eu diria que 90% da população brasileira está em desequilíbrio. A gente consome muito mais óleos e gorduras pró-inflamatórios do que anti-inflamatórios. Então, a gente precisa balancear isso. Por isso que eu vejo que é uma suplementação quase que para generalizada, quase que para todo mundo, porque a gente consome realmente muito pouco. Outra coisa legal do ômega 3 é que ele deixa a membrana celular mais fluida, não tão rígida. E isso faz com que a gente tenha sinalização melhor. O nosso corpo, ele se comunica através de sinalizadores. Quando a gente tem uma membrana mais fluida, ali mais maleável, os sinalizadores, eles ficam mais aparentes. Ou seja, a gente consegue ter uma comunicação melhor de enzimas, de hormônios dentro do nosso organismo quando a gente tem uma membrana mais fluida. E o ômega faz isso pela gente. Uma outra coisa que talvez vocês não saibam é que o ômega 3 está relacionado, né? Esses são estudos bem recentes, a biogênese mitocondrial. Mas, Marcela, o que é biogênese mitocondrial? Eu vou explicar para vocês. A mitocôndria é uma organela que fica dentro de todas as nossas células. Ela é responsável por produzir energia para o nosso organismo e respiração também. Quando a gente pensa em biogênese mitocondrial, eu estou dizendo que eu quero aumentar a produção de mitocôndrias, tá? É basicamente isso. O ômega 3, ele tem uma função super interessante em uma proteína que chama, é um nome bem esquisito, tá? PGC1-alfa. Essa PGC1-alfa, ela está envolvida nesse processo de biogênese mitocondrial. Isso não é fantástico? E sabe o que é melhor, gente? Agora que a gente está em tempos de coronavírus, o ômega 3, ele pode funcionar como um imunomodulador. Por quê? Quando a gente tem a ação do nosso sistema imunológico, a gente tem ali macrófagos, linfócitos, monócitos, e eles têm uma função de quando eles encaram algo estranho no organismo, eles fagocitam. Fagocitar é como se eu pegasse aquela molécula para mim. Nessa fagocitose, a mitocôndria gasta muita energia e muito oxigênio. Então, o ômega 3, ele entra aqui para aumentar e melhorar a biogênese mitocondrial, ou seja, a produção de mitocôndrias. Então, a gente tem relação do ômega 3 com a imunomodulação e com a biogênese mitocondrial. Hoje em dia, cada vez mais eu vejo as pessoas cansadas, exaustas, e muitas vezes tem relação com esse processo mitocondrial. Às vezes a mitocôndria não funciona da melhor forma.
Então, ele tem essa função também. Eu espero que vocês gostem dessas informações. Eu sou muito, muito fã desse ômega 3. Esse aqui já é um pouquinho diferente desse supra ômega. Esse tem mais EPA do que DHA. A proporção é, inclusive, exatamente a melhor proporção que existe, que é de 3 para 2. 3 de EPA para 2 de DHA. Então, a gente tem 660 para 440. Fantástico. Já esse é o oposto. A gente tem menos EPA e mais DHA. Isso porque ele está envolvido, principalmente o DHA, em aspectos cognitivos, aspectos que constroem memória, por exemplo. Às vezes você estuda pra caramba e é interessante usar o DHA, tá? Essa é basicamente a diferença. São dois grandes produtos muito, muito bons, com o selo do IFOS e também com a parte de triglicerídeos, que além de diminuir o desconforto gástrico, tem uma melhor absorção. Isso é muito importante, tá? Eu espero que vocês gostem do vídeo super informativo, cheio de coisas. E se vocês tiverem dúvidas, podem escrever que eu vou tirar as dúvidas de vocês aí nos comentários, tá bom? Um beijo!